Está valendo para você mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Na abertura do programa, quero lembrar que o nosso visual, garantido pela Grife Boutique. Um abraço para Maria, para o Paulinho e toda a equipe. A parte visual ali no fundo, Ateliê Floral, da amiga Júlia Bussi. Nosso convidado de hoje é o querido amigo João Edilson de Oliveira, bacharel em Direito, ex-vereador por 2 mandatos aqui em Orlândia, sindicalista, uma das pessoas mais importantes no meio sindical em todo o Brasil. Uma alegria muito grande recebê-lo aqui comigo, João. Obrigado, Tarciso, pelo convite. Estamos aqui para nos falarmos. Muito bom. Primeiramente, João, eu estou vendo aqui 59 anos de idade, casado com a dona Carme Contente, e você tem a filha Mariana, né? E a família, tanto Contente como Oliveira, tem uma trajetória bonita aqui em Orlândia. Conte para nós a trajetória da sua família e também a trajetória da família Contente, da sua esposa Carme. Meu pai Francisco de Oliveira, sou Francisco, alguns chamam de Chiquinho. Ele é proprietário do Calçado Zedi, comerciante. Minha mãe, Aparecida Leonelo de Oliveira. E eu vim para Orlândia quando eu tinha aproximadamente 5 anos. Meu pai veio trabalhar na companhia, era CCB, que estava fazendo o viaduto do trem. Essa que fica do lado de Orlândia, aquele aterro e o viaduto ferroviário aqui de Orlândia. Sim. E meu pai, além de trabalhar na empresa, ele também fazia um trabalho de calçados, né? Consertava Reparava os calçados. Sim. E fazia, sob encomenda, botinas, sandálias. E meu pai, depois, com determinado anos aí no comércio, ele montou uma loja junto com meus irmãos Edicleuso, perfeito, Rosana e a Guiomar. E você, na verdade, então, o seu pai nasceu em Guaíra, você nasceu em São Joaquim? Eu nasci em São Joaquim da Barra. E quanto tempo, você tinha que idade quando veio aqui para Orlândia? Orlândia eu tinha aproximadamente 5 anos, de 5 a 6 anos, eu não me recordo, mas era 5, 6 anos. Tá. Eu fiz as contas. Mas é mais ou menos isso, você não lembrava. Você contou um episódio que quando em 1970, na Copa do Mundo, televisão preto e branco, né? Você lembra que tem uma imagem na Praça Mário Furtado que você estava comemorando o título do Brasil, é isso? Sim, o Brasil era tricampeão mundial, na época. E nós morávamos ali do lado, na Avenida 5, do lado do Mariotto. E naquela a gente subiu até a Rua 1 para ver a comemoração da população com o título de campeão do mundo. Então eu me recordo, e nós já morávamos ali uns 2, 3 anos já em Orlândia. Dá uma boa referência isso, né, João? Uma boa referência, porque quantos anos você mora em Orlândia? Não nasci em Orlândia, mas vim para Orlândia. É uma terra querida que me acolheu. E então eu me recordo do matadouro municipal, que tinha uns parentes que vinham levar o Matadouro é essa rodovia que hoje vai para Salles Oliveira. Naquela época. Do lado direito, quem fazia a curva, né, João? Era ali? Ali era do lado onde tem aquela ponte de terra ali. Ainda exatamente. Tem aquele viadutinho, aquela ponte. Perfeito. Eu lembro lá que a família Bonato tinha na Coruja e eles iam levar o gado para matar lá na... Faz tempo, hein? Isso, faz tempo demais. Agora sempre... Era o Zezão. Zezão do Matadouro. Zezão do Matadouro. E de frente tinha o bar do Antônio Gomes. E o Mariotto é ali onde hoje é o Zé Mendonça. Quer dizer, é a sua infância vivida aqui em Orlândia, mas o seu pai, na verdade, nasceu em Guaíra, né? Eu não lembro certinho se é Guaíra ou Ipuã, era ali naquele meio. Eu não sei qual foi o registro, se foi Ipuã, se Guaíra. Meu pai é daquela região ali. Agora, a família Contente, que é da sua esposa, Dona Carme. Seria importante você lembrar algumas figuras, né, que a gente sabe. Meu finado sogro, ele é o Antônio Contente, sou Contente, trabalhou muitos anos na Comove. Perfeito. Certo? E a Carme, ela tem
3 irmãs e um irmão falecido. É a Maria Inês, a Luciana, que trabalha no Brejeiro, que é telefonista, a Marionice e o Antônio, que era funileiro, casado com a Lourdes Calac. Tem os filhos, né? Agora, no caso específico seu, vamos apenas lembrar, quem é o mais velho dos irmãos? Como é que foi essa sequência? Meu pai fez 2 mulheres primeiro, né? 2? Bateu na trave, até que vieram 2 homens. A Guiomar, que ela trabalha na JC Barroso faz muitos anos. Perfeito. Revendedora, concessionária da Volkswagen. E a Rosana, que tocou a loja, administrava a loja, hoje ela trabalha no Palma. Perfeito. E tem o Edicleuso, que todo mundo conhece, ele é secretário de Desenvolvimento Econômico do município e também ajuda lá na loja com a minha mãe, com meu pai. Agora, João, a sua trajetória estudantil, né? Você veio para Orlândia muito novo e toda essa sua trajetória passou aqui na sua formação escolar em Orlândia. Por quais escolas você passou? A escola foi no Coronel Francisco Orlando, Celestino Sarte, sim, saudoso, Ana Didi, sem dúvida, José Miele, aqueles recordes que é os pessoal que a gente sempre respeitou, né? Você sabe que uma imagem que vem muito, o seu Zé Miele é aquele que assoviava, né? Ele tinha morava em frente ao Palma. Isso, ali. Exatamente. Saudosa memória dos meus tempos também de infância, sim. Né? E também estudei na Escola Técnica do Comércio, Alfadão. Sim. Quem não conheceu rigoroso. Fadão, rigoroso. Seu Fadel Dojas. Fadel Dojas. O Fadão. E eu fiz 2 anos de administração na UNAERP. Depois mudei de curso, parei. E depois eu vim a fazer o curso de Direito em Franca, concluí. Então sou bacharel em Direito. Muito bom. E agora, em termos de empresa, né? Depois dessa sua formação, você na verdade começou trabalhando com seu pai, sim, seu Chico. Sou Chico. Ajudava lá no reparo do sapato? Como é que era essa história? Desde criança, meu pai, ele consertou calçados. Perfeito. E eu ajudava meu pai, né? Um menino, né? Criança de 7 anos, como é que você estava lá, mas passava uma cola, né? Muitas vezes você pegava a faquinha, que era feita umas faquinhas de mola, aí você ia cortava muitas vezes, batia a faquinha assim, dava aquela riscadinha, aí passava a cola. Se uma criança faz isso hoje, vai preso o pai e todo mundo. Então, desde criança, dos meus 5 anos ali, sempre ajudei meu pai até um determinado tempo, até 1982, quando, eu lembro a data de hoje, apareceu lá o Roberto de Oliveira, inclusive fiquei sabendo que ele faleceu, o Pé Redondo. Sim. Até parente um pouco da minha mãe lá, o pai dele, o seu Benedito. E ele chegou lá, o Zé Mário, eu acho que eles passaram, o Zé Mário Azevedo, passaram lá e eles estavam precisando de um menino para bater datilografia, faturas. Como você tinha estudado na Escola do Comércio, você era o cara. E sabia bater de faturas. E naquela época era chato bater fatura, rapaz. Era 3 vezes, metia o carbono lá e começava na máquina. Você batia um nome errado, você tinha que ir com aqueles lápis devagarzinho, com a borracha, e você tinha que fazer todo, para não perder o serviço. Para não perder o material e o serviço. Tudo da tipografia. E parou lá, preciso de você lá para ir lá 3 vezes no mês. Quando apertava, tinha que fazer faturas. Então, estamos falando de prestar serviço na Casa MEI? Na Casa MEI, 1982. Já naquele prédio que hoje é ocupado pela empresa do Celine ali, né? Que fizeram uma separação. A área de materiais de construção foi para aquele estabelecimento que eles construíram e a parte de baixo ficou ali a parte de tecidos, que trabalhava o Marcião. E então ali estava segregando a empresa. E eu ia para lá, começou com 3 dias, depois passou para 10, aí depois acabei ficando um mês inteiro, né? Com que idade você tinha, João, na época? Foi 82, né? Faz 30
Nós tá ruim de memória. Mas você era adolescente, 15, 16 anos? Não, já era adolescente. Tinha meus 20 anos. 20 anos já. Aproximadamente, né? E você ficou dois anos lá? 4 anos. 4 anos na casamento. E você lembra da sua turma, e toda a Orlândia sabe que é uma empresa muito tradicional, alguns nomes rapidinho pra gente lembrar. Nossa Senhora. Paulo Cato, Ismael Albino de Almeida, Jairzão. Jair Pereira, que mudou para São Paulo, já falecido. Jair. Ali era o Zé Roberto, Sorroque, que era o nosso patrão. Tio Roque. Tio Roque. Palmeirense. Meio. Ô, menino. Você não sabia se tá te chamando. Você tava bravo ou não? Tio Roque. Ali tio João Scarelli, o Nucic, a Antônia Cato, o Zé Roberto, que todo mundo... O Zé Roberto da Casa Meio. Sim, sem dúvida. Roberto. Aí tinha a parte lá da parte de vendas, né? Ali tinha gente muito... Até o Manezinho, que é figurinha, né? O Manezinho. Sim. Costela, que é até pai do teu genro. O Costela é o Jorge, o velho Jorge. Jorge. Então, ali tinha o Vicário, uma grande pessoa. Vocês vejam a tradição de uma empresa, né? Esses nomes que ele está passando aqui são nomes que toda Orlândia lembra, né? Até porque é uma empresa antiga, né? Naquela época, evidentemente, tem uma trajetória. Mas só te cortando, tem que falar dos Catos. Muitos Catos. Família Cato que tinha na Casa Meio. Pode nominar. Nossa Senhora, Zé Cato, João Cato, certo? Era uma cataiada. Todos Cato ali, maioria, né? Então era uma família assim, a Casa Meio foi assim, aprendi muito. Muito. E ali de faturista, você chegou a ocupar algum outro cargo no escritório, propriamente dito? Era parte de faturamento, né? Fazer borderô, encaminhar para banco. Naquela época não é igual hoje, né? Sim. Na época tinha que preencher tudo à máquina. E levava e fazia somava, né? Aí passava para a parte do João Scarelli, que era parte de bancos, né? Caminhava lá para o Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco, que eram os parceiros comerciais que a Casa Meio tinha, né? Agora, até chegar a sua vida, que foi importante também, na Carol. Você chegou com que idade na Carol, João? A Carol eu cheguei em 1986. Certo? Eu deveria ter... Rapaz, eu não posso fazer muita conta não, então eu vou ficar velho quantos? demais. 26? 20 anos? Por aí, eu tinha uns 24 anos, né? Perfeito. Faz 86, não, eu tenho que fazer essas contas. Sim. Mas chegou na Carol. Isso foi em 1986. Setembro de 1986. Você começou em que setor lá na Carol? Eu tinha um amigo que chamava Valdevino Carlos Magalhães, Nenê. É um nome bonito, Magalhães, né? Sim. Nenê. E o Nenê, nós jogava bola, né? Tinha um conhecimento ali, um relacionamento com eu e Nenê. E ele pegou um dia e falou, olha, vou precisar de um lá. E a Carol ainda estava começando aquela expansão toda, né? Era supermercado, a Carol tinha feito a abertura do supermercado de Guaíra. O primeiro foi de Orlândia e depois abriu em Guaíra, né? Onde hoje é o Extra, né? Supermercado ali na Marginal. É o Extra. Então a Carol estava ali, a Carol montou o supermercado, né? Foi mais ou menos nesse ano, e estava abrindo o de Ituverava, o de Guaíra. E era muita contratação, né? E naquela época, hoje não é igual você preenche os dados, imprime documento. Naquela época é tudo na máquina. Tudo na máquina. Então, eu já tinha aquela experiência, eles me chamaram e vamos para lá. Aí eu fui para lá, para Carol. Eu fui contratado, né, eu atuava na área de recursos humanos, mas o primeiro meu registro veio da corretora, Carol Corretora. Porque eu tinha que fazer um corretora de seguro. Corretora de seguro da Carol. Carol, corretora de seguro. Porque lá a gente tinha que preencher seguro de trabalhadores, né? Os empregados. Aí já aproveitava de missão. Então foi o Grupo Carol. E essa sua atividade, portanto, você começou na parte de RH. Quem era o seu chefe na época? Para a gente tentar lembrar. Era o João Vanderlei.
certo? O João Vanderlei era o responsável do Recursos Humanos. Naquela época chamava Departamento Pessoal. Hoje modernizou, hoje é área de Recursos Humanos. E o nosso gerente era o Ulisses Ferreira Osório. Hoje mora em Ribeirão, aposentado. Ulisses hoje está em Ribeirão, aposentou, né? Fez alguns investimentos, ele tinha uma fazenda, ele vendeu e fez alguns investimentos em Ribeirão e foi morar em Ribeirão. Agora, uma coisa interessante, né? Todo mundo sabe da história da Carol. Evidentemente, chegou ao auge, depois aconteceram problemas, né? E recentemente nós até entrevistamos o presidente da época, o José Oswaldo Galvão Junqueira. Quando você estava lá, quantos funcionários chegou a ter a Carol? Carol, quando eu me licenciei da Carol, foi 2006. Carol estava em torno de 1.200 para 1.300 empregados. Aí isso era o efetivo. Aí também tinha o período de safra, né? Então, na época da safra, você contratava para período determinado de 90 a 60 dias, de acordo com o recebimento de grãos. Então, a Carol chegava ali a seus 1.600 funcionários. Considerando todas as unidades espalhadas em estados do Brasil. Porque a Carol chegou a ter unidades em Minas, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso. Então, a Carol, ela recebia muitos grãos. E quando você começa o recebimento de grãos, é aquele caso, o grão chega e ele tem que entrar para o secador para secar a soja, né? Então, precisava de contratar, porque naquela época, hoje, a maioria das empresas, das cooperativas, hoje tem um tombamento, né? Sim. Você pega as carretas, levanta, tomba ali no silo, né? Sim. Mas naquela época ainda era no rodo. Então, o caminhão chegava lá, abria as laterais do caminhão e a soja de cima descia, as demais o cara tinha que puxar no rodo. Então, e também a Carol tinha a parte das sementes, né? Semente, que também era outro de ensacamento. Então, nessa época aí, chegava muito grãos. Daqui a pouco nós vamos falar efetivamente do pós-Carol, mas a gente sabe também que você teve uma atividade boa como vereador. No auge da Carol, você participava de recursos humanos e é claro que isso ajudou também nesse processo que muita gente conhecia, você sempre muito habilidoso, atencioso no trato com as pessoas. Você foi vereador no mandato do Orsi, junto comigo, e no mandato do Vado, né? Conte para nós como é que foi esse seu momento político. O momento político foi assim, tudo é um encaminhamento de Deus, certo? Eu lembro que quando o Vado foi candidato a vereador, eu trabalhava no Recursos Humanos e naquela época tinha o Francisco Orlando, o Chiquinho. E a Carol tinha o presidente, o senhor Geraldo, pai do Chiquinho. E o Maninho era o vice-presidente. E foram lá e me procuraram para me dar um apoio pro Vado, né? Para mim, eu tinha um conhecimento com os trabalhadores, né? Com os funcionários da Carol, e pediram, você não dá um... Falei, não, tô. Até foi o Marcos Caruso que me procurou, era amigo dele. Falei, não, Marquinhos, não tem problema não, agora só que eu tô com um problema aqui, né? Habilidoso, né, Tarcísio? Sim, sem dúvida. Olha, estamos com um problema, ó. Tudo bem, eu não nego, não. Vou dar uma mão pro Vado, mas nós temos o Chiquinho, que é filho do seu Geraldo. Eu não posso simplesmente sair aí e falar, tomei um parto, não. Aí o seu Maninho me ligou, pediu para mim na sala dele, eu estive na sala dele e ele falou, olha, já conversei com o Geraldo, você vai trabalhar pro Oswaldinho. Sim. Aí eu falei, não, tudo bem. E eu e o Vado saímos aí para todas essas casas de funcionário, muito bem recebido. Inclusive foi na época, acho que ele teve... 1.800 votos. 1.800 na história. Proporcionalmente foi o mais votado da história. E aí, ele brincava comigo, falava assim, na próxima você é candidato a vereador, eu sou candidato a prefeito. Aí eu falava assim para ele assim, não, mas não é assim não, né? Devagar, não. E aí acontece o seguinte, aí naquele momento,
começou as candidaturas, articular Sim. a candidatura. O Vado era candidato, e o Orsi era candidato, e o Pedro Burdim lançou candidato. Não, Pedro não era candidato. Pedro foi candidato a vereador. Vereador. E ali, o que aconteceu? Meu pai comerciante, eu tenho que ouvir a família. Aí eu fui ouvir, aí eu falei, ó, Vado, eu não vou ser candidato, porque meu pai é comerciante, tem um grupo de lá, um grupo de cá, e comércio, misturar. Naquele momento tinha essas, era mais radicalizado a política, de um lado a turma de lá com a turma de cá, e eu, no momento, eu fui e falei com meu pai, falei, olha, pai, eles estão querendo que eu sou candidato. Aí meu pai falou assim, olha, você que tem que decidir. Eu falei assim, não, eu não vou não, porque eu tinha essa responsabilidade com a minha família. Aí o Vado me ligou e falou assim para mim, João, falei, Vado, eu não vou ser candidato. Ele falou, não, você vai ser candidato, porque a gente vai ter um candidato só aqui. Nós acertamos com o Orsi. Então vai ter candidatura única naquela época. Aí eu fui pro meu pai e falei, olha, pai, eles querem que eu saia candidato, né? Não é que querem, eles me convidaram e ele falou, e aí, o que você acha? Pai, eu sempre gostei, né? Então vai ser candidato. E quantos votos você teve nessa eleição? Eu tive 667. Foi uma bela votação proporcional. Bela votação, 5% mais ou menos, Muito 5, os quebradinhos. O prefeito, então, doutor Orsi, no seu primeiro mandato de vereador. Aí você foi para a reeleição. Aí eu fui para a reeleição. Aí a gente teve 728 votos. E aí quem era o candidato a prefeito era o Vado. Foi o primeiro mandato dele. O Vado, aí foi contra o Pedro. Tá. Pedro Burdim. Então, uma eleição difícil. Certo? Foi bem difícil aquela eleição. Mas como eu já estava vereador, eu não podia falar que eu não queria ser. Aí eu fui candidato. E a gente sabe da sua habilidade no trato com as pessoas. Com certeza essa experiência política para você foi bastante interessante, né, João? Sim, você aprende muito. A política, apesar dos dias atuais, essa radicalização de direita, esquerda, esses extremos que existe, mas você aprende muito. Porque eu falo para as pessoas que a política é todo dia. Você faz política no seu emprego, você faz política dentro da sua casa. A política é o teu do dia a dia de todas as pessoas. Você faz política dentro de casa, muitas vezes você chega para a tua esposa e fala, olha, eu estou querendo, não vai, aí todo mundo faz isso aí. Então a política, ela é pública essa aí. Mas a política mesmo, todo cidadão faz todo dia. Nós estamos aqui fazendo uma política, se conversando, dialogando. Agora, João, eu posso concluir que agora nós vamos mudar de página para falar da sua atuação como sindicalista, né? O fato de você ter tido esses 2 mandatos acabaram, de uma certa forma, influenciando que você tivesse também um projeto que não fosse no campo político, partidário, mas que fosse no campo político representando os interesses dos servidores, dos funcionários, né? Vamos dizer, dentro de uma empresa ou de qualquer outro sistema. Quando é que foi tomada? Parece que você implantou a questão de sindicato em 2006. Foi essa a data? Não, e a fundação da entidade sindical, ela ocorreu em 1994, 30 anos atrás. Nós fizemos agora, dia 21 de outubro, 30 anos que fundou a entidade sindical. O seu mandato de vereador terminou quando? Terminou em 2000, né? Porque foi... Não, 2004, 2003. 97, 98, 99, 2000. 2001, 2, 3, 4. 2004. Então, na verdade, essa sua participação sindical antecedeu depois a sua participação política, Sim, foi assim? Não, primeiro foi a atuação política. E depois foi para o sindicato. E nesse meio, a entidade sindical. Tá. Em 1994, nós tínhamos, dentro das cooperativas, os trabalhadores de cooperativa, eles não tinham uma representação específica. Cada cooperativa tinha 5, 6 sindicatos que representavam os seus trabalhadores. Então tinha trabalhadores no comércio, na alimentação, certo? No SEAC,
Então era pulverizado, então ficava muito difícil para a própria cooperativa administrar os seus recursos humanos. As databases são diferentes. Algumas databases novembro, outras são em abril, outras são em maio. E ali vinha a entidade sindical, negociava com o patronal, que não era cooperativa, e encaminhava a convenção, o instrumento coletivo, aplica-se. Aí a cooperativa lá, alguns tinham um direito, outros sindicatos não tinham aquele direito, e ficava assim, cedendo uma empresa, um tendo 5% de reajuste, o outro tendo 3%. O outro tendo um determinado direito, o outro não tinha. Aí uma figura importante para a entidade sindical, uma pessoa importante, foi o Dr. João Batista Bonadil. O João Batista Bonadil. Ex-prefeito de Sales. O Dr. João, depois que ele terminou o mandato de prefeito de Sales Oliveira... Ele trabalhava como advogado na Carol, né? Ele foi convidado pelo presidente Maninho para trabalhar como jurídico. Uma pessoa ali fincada dentro da cooperativa, na área trabalhista. Perfeito. E o doutor João, ele via essas dificuldades e ele falou, olha, por que vocês não criam entidade sindical? Olha, você criar uma entidade sindical estadual, ela não é fácil. Ela é difícil você agregar tudo isso aí. E ele convenceu os líderes cooperativistas, naquela época, Maninho, Tonielo, pessoal da Coplana de Guariba, pessoal de Franca, que havia necessidade dos trabalhadores ter uma representação. E olha, vocês têm que criarem. E nós falamos, então nós vamos criar essa entidade sindical. Os próprios trabalhadores da cooperativa, com o apoio da própria diretoria, por extensão, das diretorias acabou sendo estimulado. Sim, e aí nós criamos uma entidade sindical com sede na cidade de Orlândia. Com abrangência estadual. Com abrangência estadual. E depois de 2000, e nós criamos essa entidade sindical. Tem o mesmo nome que tem hoje? Sindicato dos Trabalhadores? Naquela época, ele era o Sindicato dos Trabalhadores, dos Empregados em Cooperativas Agropecuárias, do estado de São Paulo. E aí, isso foi em 94, e 2004, nós montamos a federação com sede em Brasília e eu fui no cargo de diretor financeiro lá da federação. Nós fundamos ela em 2006, o ano que eu estava licenciando da Carol. Nós criamos porque você teve que licenciar por causa da sua atividade sindical, que seria incompatível você continuar como... Sim. E a Carol estava naquele momento fazendo toda uma reestruturação. E eu estava no Recursos Humanos e ao mesmo tempo como dirigente sindical. E eu fui eleito presidente em 2005, porque até 2005 eu não era o presidente, eu era apenas um diretor. A partir de 2006, que eu tomei posse em janeiro, aí eu já fui trabalhando esse afastamento. Que, na verdade, poderia criar uma incompatibilidade, né? Correto. Que a função de presidente aí criaria esse obstáculo, por isso que a própria legislação faculta, né, e estimula que você tenha essa proteção até quanto ao seu emprego, né? Sim. E aí nós, 2006, eu já fui para o sindicato. E quando foi em 2014, nós já tínhamos a Federação Nacional, que abrange todos os estados do Brasil. E o que nós fizemos? Uma reivindicação. Os outros ramos, sem ser o cooperativismo, o agropecuário, necessitava de uma representação sindical. E nós fizemos uma alteração, estendendo a nossa representação para os demais ramos do cooperativismo.
Isso significa dizer que, quando era só o setor agropecuário, quantos sindicalizados vocês tinham naquela oportunidade? Naquela época nós tínhamos aproximadamente aí uns 8.000. Quando estendeu isso geral? Chegamos a uns 27.000. 27.000. É. Estamos falando de vários segmentos e várias bases dentro do estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo. Nós temos hoje o cooperativismo, o crédito, que abrange aí o sistema Sicredi, todos esses. Cicobi, Cisprime, a Cressol. Então tem algumas aí que vêm, a maioria é Cicobi, né? Mas a Sicredi é muito forte, o Cicobi muito forte, e hoje está em 7% do mercado nacional, né? Hoje chegamos quando nós pegamos, estava 2%, hoje está 7%. Né? Agora, essa construção, porque eu dou um depoimento pessoal, até porque tem um trabalho jurídico também junto à própria entidade, que no caso específico do sindicato presidido pelo João, é um sindicato com um tipo de posicionamento, eu não diria moderado, mas mais racional, né? Que ele entende da importância tanto do patrão como do próprio empregado. E eu posso ser testemunha que participei de várias reuniões, inclusive envolvendo senadores, deputados em Brasília, desenvolvendo a minha atividade profissional, que eu percebo que o João é uma pessoa muito bem reconhecida, seja pelo patrão, pelo empregado. A que você atribui isso? A sua figura de vereador ajudou isso também? Como é que você tem essa facilidade? Tanto é que você tem esse registro, né? A gente sente que você consegue conversar tanto com o patrão quanto o empregado. Sabe recuar no momento oportuno. Mais importante que você vira e fala, ó, avançamos. Eu vejo nas assembleias, quando você faz um relato, você lembra qual era a situação de 10 anos atrás e qual é a situação de hoje. Ou seja, cada direito é assegurado dentro de uma lógica e de um diálogo. Qual o segredo disso, João? O segredo é o seguinte, eu sempre tive uma carteira de trabalho. E essa carteira de trabalho, você tem que entender o seguinte, tanto o patrão necessita de nós, trabalhadores, e quanto nós, trabalhadores, necessitamos do nosso emprego, do patrão, porque ele gera emprego. Então, esse meio termo é que as entidades sindicais, os seus dirigentes têm que ter. Ser justo, proteger o trabalhador, proteger os empregos. Então, não adianta, muitas vezes, você ser aquele dirigente sindical que você vai chegar lá e falar assim, olha, eu vou para a porta da empresa, da cooperativa, porque a gente não fala empresa, fala cooperativa, nós vamos para a cooperativa para fazer políticas, mas políticas negativas, né? Falar mal da diretoria, da cooperativa, que eles não pagam, nada disso. Você hoje, você tem um sindicalismo, que você tem que sentar na mesa de negociações e sair ali, tirar dali uma solução. Então, todas as cooperativas que nós vamos negociar, todas que nós negociamos, a gente deixa muito claro, porque a gente sabe o cenário econômico das cooperativas. A gente aprendeu que, principalmente no setor agropecuário, muitas vezes o cenário está favorecendo as cooperativas. O mercado está bom, o preço do produto está bom. Então, muitas vezes, tem um cenário ruim. E desde que nós assumimos a entidade sindical, nós tínhamos que negociar com cooperativas de laticínio. Você sabe que a bacia leiteira no estado de São Paulo é difícil. Muitas vezes, nós, ao mesmo tempo, está negociando com as cooperativas, sentado na mesa, com cooperativa de laticínio, estava sentada ali uma cooperativa de grãos. Numa outra realidade. Não, numa outra realidade. Então, uma realidade no máximo e outra no mínimo. Aí, como é que você faz? Você tem que ter habilidade de negociar. Você não pode chegar lá e falar assim, gente, nós queremos isso. Não, vamos ver cenários. Olha, vocês que é do laticínio, do leite, para vocês, nós vamos fazer uma diferenciação
do que do grão que está o preço no exterior aí, a saca está valendo muito. E é lógico, porque o agropecuário ele tem assim, tem um ano bom e 3 ruim. Sim. Agora, recentemente está bom. Os produtores estão excelentes. Sem dúvida. Mas muitas vezes as cooperativas estão ruins. Hoje nós temos aí uma empresa de fertilizante, de insumos, de revenda, que é aí do Goiás, que ela pediu recuperação judicial. Ela tem 1 bi de estoque. Ela tem 1 bi de estoque. Esse estoque dela, por ela ter entrado na recuperação judicial, ela vai pagar em 10, 15 anos. Só que ela precisa fazer caixa. O que ela faz? Ela joga esse produto no mercado mais barato, as cooperativas têm que diminuir o seu preço, com isso diminui sua margem, e tem que pagar daqui 3, 4 meses o teu fornecedor. Enquanto a outra, com o mesmo produto jogando lá embaixo, vai pagar daqui 10 anos na RJ. Então você também tem que ver cenários. Então, muitas vezes, para o produtor capitalizado, é muito bom. Porque ele chega lá e fala o seguinte: olha, vamos fazer um leilão. O leilão inverso. Olha, o cara pega aquelas listas de transmissão, passa para 20 revendedoras de fertilizante, de insumos, e fala: ó, eu quero comprar X. Quem dá o menor preço aqui que eu pago à vista? É o mercado. É o mercado, e o mercado é cruel. Tá. Agora, João, a gente pode reconhecer que, de uma certa forma, uma imagem do sindicalista hoje não é boa, dos sindicatos não é boa. Qual é a razão, na sua opinião? Você que tenta ser um ponto de equilíbrio entre uma posição radical. A história, né, mano? A história do sindicalismo. Como é que foi criado o sindicalismo? Quando teve a abolição da escravidão no país, aí começou o capitalismo, né? Começou a vir os imigrantes europeus, e em toda essa questão aí começou o capitalismo, você tinha que pagar. E existia a exploração. O cara trabalhava 15, 16 horas, 17 horas, não tinha um sábado, não tinha um domingo, então era aquela... O trabalhador tinha problema de saúde, naquela época já não tinha tanta a medicina que tem hoje, então, apesar que hoje você tem o estresse, o lado emocional, uma qualidade de vida, e naquele tempo não existia nada disso. Não tinha direitos, né? Não tinha nenhum direito. O trabalhador, o patrão pagava ele com a casa, dava um saco de arroz, um saco de feijão, o cara tratar lá. Você tinha que ter vários filhos para te ajudar. Então, ali naquela parceria de trabalho, e começaram o quê? Se organizarem. Se organizava, o pessoal se organizava para reivindicar. E aí começou, algumas conquistas foram meia na brutalidade, porque naquela época, como não tinha direito, não tinha lei, o pessoal colocava fogo em fábrica. E isso vem de uma história. Uma história. Quando chegou, depois de 1930, quando na era Vargas, porque Vargas a gente fala de 45, sim, mas o que aconteceu na época de 30 e também na Primeira Guerra Mundial? O Estado controlava. O Estado sequestrou as entidades sindicais. De que forma? Tudo era controlado. E existia aquelas leis que era proibitiva montar movimento sindical, entidade sindical. Se tinha um pessoal e se agrupava, as forças vinham e aqui não pode, certo? E isso foi indo. A história vem contando isso. E o pessoal ainda não entende a importância da entidade sindical. Porque a entidade sindical, ela vem para quê? Para proteger os seus direitos. Aliás, esse é um gancho importante, porque ninguém está querendo dizer que não se tenha a necessidade de se ter. Tem que ter, sim, um sindicato. Um exemplo prático. Corte de cana aqui na região. O Levante de Guariba teve os seus problemas, mas eu me recordo muito bem que o já falecido deputado Trigo, né, de Sertãozinho, fez lá uma proposição de uma lei que obrigava, sim, essas pessoas que andavam em cima de caminhão, né, sendo transportados sem nenhuma segurança, passassem a ter os seus direitos respeitados. Isso sim é
é um regime em que se respeita também o trabalhador. A gente só muitas vezes critica é que o sindicalista, nem todos, parte deles, os mais radicais, parece que eles não se atualizam, João. Eles mantêm o mesmo pensamento de um tempo em que havia um confronto deflagrado, sendo que não havia lei. Hoje existem leis. Cabe ao sindicato fazer a cobrança dentro da lei daqueles direitos que são tirados, né? Seria o meu raciocínio é correto, na sua opinião, pela sua experiência? Correto. Você deu o exemplo do cortador de cana naquela época. O cortador de cana andava em cima de um caminhão. A gente até brincava pau de arara, né? Porque refere-se ao pessoal nordestino que veio, pegava, fugia da seca lá. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Era essa música que a gente sabe, né, que existe. E aí o que acontecia? Você vê que evoluiu. Hoje você tem que ter um banheiro químico, né? Você não pode queimar mais. Naquela época, queimava a cana, o cara ia lá, cortava e ganhava por produtividade. Era um trabalho muito, muito difícil, né? Prejudicial à saúde. E as leis veio para proteger, para toda uma evolução a partir da Constituição, né? Então, essas conquistas que os sindicatos conseguiram, 13º salário, férias, aí veio a Constituição, colocou 1/3, certo? Então, horas extras, o mínimo, a lei fala o mínimo. Aí a entidade sindical tem que ir lá para negociar. 50% é a lei, ninguém pode pagar menos. Mas vamos negociar um índice maior. Que a Constituição garante o mínimo. O mínimo. Qualquer coisa acima disso, você pode através negociar. Das conversações que são oficiais. E você, muitas vezes, eu lembro de um episódio que é um negócio interessante. Esse eu tenho que contar, que é um fato que me marca na entidade sindical. Nós tínhamos que implantar o Vale Alimentação, o VA. Certo? E era difícil, fazia 2, 3 anos que sentava na mesa de negociação e eles pegavam e falavam, não, isso aí nós não podemos. Isso aí não, tira isso daqui. Não, então mas eu dou aqui, tira aqui. Quer sentar na mesa e negociar. E eu lembro, nós fizemos um pedido de R$200. Mas nós pedimos lá em cima para ver se a gente conseguia. Porque você não pode falar assim, não, eu quero o salário mínimo. Isso chama-se a arte de negociar. Em qualquer coisa é assim. E nós chegamos lá com o presidente do patronal, falei, esse ano, passou 2 anos sem incluir essa cláusula na convenção, no nosso instrumento coletivo, era o agropecuário, e eu falei, não, esse ano eu não vou assinar documento com vocês, não. Esse ano nós não vamos negociar, mas vocês não querem nada. Aí ele pegou e segurou, era novembro, a nossa data base, nós começamos a negociar em novembro, passou novembro, dezembro, janeiro, eles ligavam. Falei, não, se vocês não incluírem, nós não vamos negociar, nós precisamos sentar na mesa, pôr o papel aí, fazer uma redação e colocar esse VA para os trabalhadores. Aí, né? Os trabalhadores, não, João, vamos fechar. Não, nós vamos conquistar. Nós temos que também ser persistente naquilo que a gente aprova. E chegou lá, eles me ofereceram, no fim conseguimos convencer eles que tinha que ter esse VA, que tinha muitas categorias, que já tinha o VA. Chegamos lá, era R$200, pedido nosso. Aí eles jogaram lá R$10 no mês. Tudo isso? Tudo isso. Aí a hora que ele me ligou, falou, conversei com os pais aqui, fizemos uma reunião, uma assembleia aqui, nós aprovamos aí o VA. Uai, beleza aí. Quanto que nós vamos sentar para negociar o valor? Não. O valor aqui está decidido por nós por R$10 por mês. Dividi por 30, rapaz. Não dava nada. Mas é aquele caso, o que é 100% de nada? 100% de nada é nada. Aí não, François, mais 10, tenta convencer o pessoal, R$15. R$15. Aí ele reuniu com o grupo lá deles, com a diretoria deles, já estava com autorização da Assembleia, eles negociou com nós, ofereceram 15.
Pegamos e falamos, não, daí nós queremos que esteja no documento. Por quê? Está no documento, você não consegue mais retirar. Sim. Aí é uma evolução. Todo ano você vai negociar um valor, não para incluir a cláusula. E aí esses R$ 15, como o pessoal tinha que receber, os trabalhadores tinham que receber os atrasados, então passou novembro, dezembro, janeiro e o mês de fevereiro, quando nós assinamos um instrumento coletivo. Dava R$ 60. Aí esses R$ 60 veio na folha de pagamento dos trabalhadores, o pessoal todo satisfeito. Não, recebi R$ 60 a mais. Né? Aí, tá bom. Passou o mês seguinte, aí já caiu no normal, né? Sim. Não tinha atrasado, R$ 15. Aí uns começaram a ligar, ô João, mas R$ 15? Rapaz, R$ 15, pô, isso é um vale-pinga. Melhor ter um vale-pinga do que ter nada, né? Aí, uns falavam que era o vale-coxinha, nem compravam uma coxinha. Hoje nós já chegamos hoje, evoluindo todas as negociações, cada ano. Aí o ano seguinte, que era 15, passou para 50. Aí depois no outro ano passou para 100. Depois no ano para 125. A hora que chegava, falava assim, gente, e aí, o que você está achando? Rapaz, João, nós não tinha nada, agora nós temos 125. Hoje nós chegamos, tem cooperativa hoje que está com 965. Isso no ramo agropecuário. Que é o que está numa melhor situação, sem dúvida. E se você não negocia, não inclui no instrumento coletivo, até hoje você estaria brigando para ter um VA para os trabalhadores do segmento da agropecuária. E nós conseguimos isso, pequenininho, fomos construindo com o patronal, e hoje cada cooperativa tem um valor, no mínimo hoje é de 500 para cima, que é R$ 500 que o trabalhador não tinha. Agora, João, hoje, Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativa do Estado de São Paulo, Sintracop SP, é o nome do sindicato. Há quanto tempo tem esse nome? Essa alteração ela ocorreu em 2014. 2014, né? Praticamente 10 anos. 10 anos. Agora, do time que foi formado, você disse o sindicato, a base era de Orlândia com atuação no estado. Então tem vários companheiros seus de trabalho na Carol que fazem parte hoje da entidade. Gostaria que você prestasse uma homenagem mencionando aqueles que você lembra aí de cabeça. Aqueles que contribuíram para a entidade sindical, participando das diretorias, foram vários, né? Uhum. Teve a Lia, a Maria Aparecida Neto, uhum, que trabalhou na Carol, a Dirce Quarezemin, o Adalberto de Oliveira, meu goleiro do futsal? Goleiro. O Antônio Tunim hoje ele é proprietário áreas de vendas de comércio de ração. Sim. O Agrolube. Uhum. Teve ali o João Vanderlei, que até hoje está conosco, o João Vanderlei, que é o vice-presidente, foi o primeiro presidente. João Vanderlei, presidente, foi até 2005. Em 2006 eu assumi, e o João está na diretoria. Uhum. Teve muitos, né? Teve muitos que participou, né? Porque o sindicato tem 30 anos. O Ronaldo, esse pessoal que está com você. O Ronaldo, que veio comigo, o Marcos, o Marcelo Denipote, é tudo funcionário da Carol. Aí nós temos hoje é na minha diretoria, vou falar a composição, sim, da diretoria. Hoje está eu como presidente, o João Vanderlei como vice, Ronaldo é o administrativo financeiro, o Marcelo é o secretário-geral e o Marcos é Relações Institucional. Certo. Nós temos a Aldrin, que é da Cooperativa de Crédito, da Cocriune, e temos o Eli, que é da Copercitos. Uhum. Nós temos no Conselho Fiscal o Lucas, que é da Cooper Batata, Vargem Grande do Sul. Nós temos o Edélcio, que é da Cooperativa Copercana. Nós temos o Nandim, que é da Carol, que trabalhou na Carol. Nós temos o João Denipote, que é da Cocre Livre, o Hernani, que é da Coperserve, e temos a Diva, que é da Conai, Cooperativa Conai. Então nós temos essa diretoria, porque a diretoria ela tem que estar próxima, somente a diretoria executiva.
Porque você está assinando documento no dia a dia. do dia a dia, e isso os trabalhadores entendem. Nós temos o Aguinaldo da Cocapec também, que é um menino muito bom, que está com a gente, entrou recentemente na diretoria, né, nessa última eleição. E a entidade é um time que está consolidado. Consolidado. E nós temos muito ainda a consolidar. O cooperativismo está crescendo muito. Toda hora nós chegamos aqui. Quantos parceiros, quantos companheiros fazem parte da entidade hoje, participando do dia a dia? Você fala em termos de trabalhadores. Trabalhadores, hoje nós estamos em torno aí de aproximadamente 30 mil. 30 mil trabalhadores. Por falar nisso, João, um tema, contribuição sindical, aquela questão que a reforma trabalhista tirou, não tirou, eu percebi o seguinte, aqueles muitos sindicatos que eram criados sem muito critério, eles morreram por falta de contribuição. Só sobreviveu aquele que não dependiam da contribuição. Estou errado nessa minha análise? Tarcísio, é o seguinte, o maior erro que houve na questão do movimento sindical foi quando as centrais sindicais, elas começaram a ser financiadas pelo governo federal da contribuição. Mas existia uma contribuição sindical que todo trabalhador contribuía compulsoriamente, obrigatoriamente, um dia de serviço ao ano, no mês de março, e recolhia para as entidades sindicais em abril. O governo Lula pegou e essa arrecadação ela é dividida de 60% para o sindicato, que é a base de onde está o trabalhador, do sindicato, 15% para a federação, que é o conjunto de vários sindicatos, 5% para as confederações e 20% para a conta salário e emprego do Ministério do Trabalho. Essa era a pirâmide. Governo Lula, não sei os motivos, politicamente, achou melhor fazer um reconhecimento das centrais sindicais e pegar essas centrais sindicais e dividir esses 20% que é para a conta salário e emprego. Então a pirâmide ficou ao contrário, ficou 10% para a conta salário e emprego, que financia todas essas secretarias do trabalho no Brasil inteiro, financiava, 10% para as centrais sindicais, continuou 5% para as confederações, 15% para as federações e o sindicato com 60%, que representaria 2/3 dessa contribuição. Aconteceu o seguinte, começaram uma disputa entre as entidades sindicais, que eu falo que é isso eu falo que é uma análise que eu faço, começou as entidades sindicais, como elas recebiam 10% de toda a arrecadação, dividida entre elas, de acordo com o número de sindicatos e número de participantes de filiados, então quem tinha mais filiado, que é a CUT, sempre recebeu um valor mais alto. Aí vinha a força sindical, aí depois vinha CTB, CGTB, e assim era mais ou menos a lista, a ordem. E aconteceu o seguinte, então eu com uma entidade sindical, filiado na CUT, eu. Aí vinha outra central sindical e falava assim, opa, peraí, aquele sindicato ali eu posso rachar ele. Aí ele ia e criava fundava uma entidade sindical. Isso tudo você está falando antes da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista. Foi 2017. Antes de 2017. O que acontecia? Então você está com a sindicato, aí financiados ou organizados por entidades outras centrais, eles vinham na sua base para tomar uma parte da tua base. Por quê? Essa parte ia diretamente para a outra entidade sindical. E foi o maior erro. O maior erro foi financiar as centrais sindicais. Você tinha que, seguinte, quem tinha que financiar as entidades sindicais? Aquelas entidades sindicais de primeiro grau, que é os sindicatos, que teria que filiar e contribuir com a entidade. Porque o estatuto permite, todas as entidades sindicais permitem que a entidade sindical pague uma mensalidade às centrais. Deram muito poder para as centrais sindicais.
E as centrais sindicais fazer o quê? Política. E isso desagrada o adversário. Desagrada. Aí quando muda o governo e tal, eles vão Agora, passar quando aconteceu a régua. reforma, esse sistema foi quebrado porque aquela contribuição que era obrigatória passou a não mais ser exigida. Ela passou a ser facultativa, né? Então, o trabalhador que queria contribuir, automaticamente ele fazia uma autorização para a empresa descontar e fazer uma guia que é do Ministério do Trabalho para arrecadação, para a conta lá e a conta dividir. Muito bem, João. Nós não temos mais tempo, o papo foi muito interessante. Eu tenho certeza que você, que nos acompanhou dentro do nosso canal, com certeza teve novas informações a respeito dessa questão sindical que sempre promove muito debate dentro da comunidade brasileira como um todo. Fica, portanto, aí mais um capítulo, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.